Então vamos à palavra. Eu estou aleluiada nessa manhã e eu quero que você possa também ser tocado pelo mesmo Espírito que queima dentro de mim. E o tema da palavra é força para vencer. Aleluia. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Isaías 41, versículo 10. Quantos querem sair daqui aleluiado? Quantos já chegaram aleluiado? Ou se ficaram aleluiado na hora do louvor? Já chacoalha a sua mão aí. Porque parece que vocês estão tão quietinhos. Gente, dá para mexer a mão, é só não tirar a máscara. Pode mexer as duas mãos, inclusive. Pode dançar na hora do louvor de máscara mesmo, sabe? Parece que a gente põe a máscara e fica meio assim, né? Mas dá para chacoalhar, né? E vamos lá. Vamos viver, vamos declarar vitória. E essa palavra de Deus é para nós, é para o nosso coração nesse dia, nesse tempo. E eu quero que você assim, sinta Deus falando com você. Assim, especialmente, a palavra diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Em outras versões diz, com a destra da minha justiça. Aleluia. Que recadinho do céu para o teu coração nesse tempo. Você não está sozinho, você tem um Deus que te pega pela mão e isso é maravilhoso. A nossa vida, ela é formada, tem ciclos, tem estações. Eu creio que não é o primeiro momento que você possa ter um susto na sua vida, ou ser pego de surpresa, ou ver as coisas mudando de uma forma realmente fugindo do teu script ali, que parecia que a vida estava toda organizada e de repente vem as mudanças e vem algumas situações. Creio que muitos já passaram por isso, mas esse é um recado onde Deus comunica. Não é só um texto assim de informação para a gente saber, o Senhor é conosco. Não, é uma mensagem do nosso Deus que produz em nós uma força interior. É uma realidade, que temos um Deus que está juntinho com a gente. E nós não podemos esquecer disso para que isso realmente gere vida e força. E isso é real, tem que ser real nas nossas vidas, amém? Então isso vai nos impedir de ficarmos cabisbaixos, sentindo derrotados, porque nós não estamos sozinhos. O Criador do universo, nosso Deus maravilhoso, está junto conosco. Eu quero extrair 3 verdades, 3 princípios dessa palavra de Deus para nós. E a primeira delas, você não deve temer. Eu sou alguém que já tive várias experiências com medo. Assim, eu sou aquela vulgo, sabe, medrosona da galera. Tipo assim, quando a gente tinha que ir num lugar que não tinha muita luz, eu já agarrava tipo, alguém que estava com a lanterna, sabe? Aquela era eu. Eu sempre fingia que eu era corajosa. Quando eu cresci com 2 irmãos, então eu andava, às vezes, com a turma do meu irmão. E eles eram o meu irmão mais velho, eu tenho um mais velho e um mais novo, mas eu gostava de andar com a turma do mais velho, porque era mais legal. E aí eles faziam algumas coisas, tipo, a gente subia em cima de muro, a gente era eu sou, sabe, daquela época que a gente brincava na rua, no meio do mato. E aí eles entravam no riozinho e eu morria de medo, mas eu fazia de conta que não. Porque senão eu não podia ir junto. Então, eu lembro que às vezes os meninos queriam fazer ataque às meninas, porque as meninas têm uma parte fofa, barra fresca, não sei, barra mais alguma coisa que a gente possa colocar, mas as meninas têm uma fase que elas, tudo elas, Aí tem algumas meninas que nunca passam. Tem meninas de 100 anos que são assim ainda, Que vê uma barata, aquele grito que fala, de onde que sai esse grito, de onde que sai essa expressão. E eu lembro da fase da adolescência, os meninos amavam fazer brincadeiras para ouvir essa reação tão inusitada, que brota fui assim do íntimo de uma mulher e às vezes eu era assim também, eu tinha muito medo. Então eles pegavam um besouro, ia correndo. Quando eles iam para cima de mim, eu falava, finge. Eu falava, cara, que legal, deixa eu pegar esse besouro. Eles, não tem graça você. E saíam correndo atrás. Eu estava, graças a Deus, meu coração já disparado lá dentro. Então, era a minha técnica, assim, sabe, de vencer o medo. E depois que, já crescida, eu lembro que já pastoreando, eu lembro algumas vezes que eu tive experiência com o reino espiritual. E, as primeiras percepções de que o inferno é de verdade. Quando a gente expulsar, assim, algumas vezes que eu tive que expulsar demônios, algumas experiências assim, eu tive alguns momentos de muito medo depois de, sabe, ficar andando dentro da minha casa e perceber assim, tipo, a sombra da árvore lá fora parecia que tinha mais coisas e eu lembro que uma noite eu fui dormir depois assim, tipo, a gente tinha tido um fim de semana com muitas experiências, muita libertação. E eu sabe quando você sente que você tem que ficar orando, vigilante, parece assim que o diabo quer explorar a tua emoção e aquele medo ali. E eu lembro que eu fui dormir. Eu tive um pesadelo assim com o diabo e eu lembro muito claro quando um demônio naquele sonho ele me encarava, E o Senhor falou comigo naquele sonho para que resistir o diabo ele fugirá de vós. E eu lembro que no sonho eu
pratiquei esse princípio de me posicionar e não temer, porque eu comecei a lembrar as verdades que o Senhor era comigo, né? E o diabo, todas as vezes que eu tive experiências assim, o diabo correu. E ele continua correndo até hoje na minha realidade, porque todas as vezes que eu sinto, tenho percepção de afronta, de ataque, eu me lembro da palavra de Deus, né? Que o Senhor nos manda resistir, não temer. E eu falo, vamos lá, agora não só finge, agora lembra quem está dentro de você, quem está junto com você, e bora pôr o diabo para correr. Né? Eu lembro de uma outra vez que nós fomos ministrar num lugar, e aquele lugar era uma chácara, parecia mal assombrada, gente. Era um lugar terrível, assim, e o pessoal que estava na intercessão ficava vendo demônio sentado em tudo quanto é canto. E foi uma experiência também. E uma hora eu quis ir no banheiro, sabe? Era no interior do Paraná. E eu lembro que eu estava com muita vontade, mas eu estava com tanto medo. E eu falei, não, eu vou ficar aqui segurando, uma hora todo mundo vai mover para o mesmo lugar que tem um banheiro, e vamos lá. Mas chegou uma hora, tipo assim, não dava mais, eu precisei ir. E aí eu tive que ir, porque o banheiro era um pouco distante do lugar de reunião. E quando eu encarei, tinha um corredor. Gente, me deu tanto medo, eu fui correndo. E eu lembro que, quando eu estava chegando, assim, perto da porta do banheiro, saiu uma irmã que ela estava descabelada, e eu dei um grito. E eu tive um susto tão grande. E naquela noite eu também tive um pesadelo, sabe? E esse pesadelo, coitada da irmãzinha, até hoje eu lembro da cara dela, porque eu dei um grito, e ela deu outro grito, assim, na televisão. Dela, E ela, o que foi eu? Nada. Depois, outra hora, eu te falo. E eu entrei no banheiro com uma vergonha. Né? Eu era uma recém-pastora, recém-bela adormecida, assim, sabe? Despertada no reino de Deus. Eram minhas primeiras experiências mesmo pastorais. Eu lembro que, para esse encontro, meu marido, encorajador, escreveu uma carta dizendo, não tenha medo, a maior força do universo está dentro de você. Vai com tudo, põe o diabo para correr. E eu estava lá, vamos lá, galera. Só que chegou essa hora e o negócio apertou. E aí, naquela noite, no mesmo lugar, eu tive um outro pesadelo, né? A Medrosa Oficial, /.com, né? E nesse pesadelo, eu estava no mesmo corredor que eu tinha tido que ir no banheiro, só que o banheiro era no começo do corredor. E daí, no pesadelo, eu estava bem na ponta do corredor, e na outra ponta estava o diabo. E ele me encarava, e eu ficava meio assim, e agora, José? O que eu faço? E aí, também a palavra de Deus falava dentro de mim, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então eu pegava, dava um passo, assim, não tenho medo. E ele dava outro passo. Eu dava um passo, ele dava outro passo, dava um passo. E a gente se encontrou no meio do corredor. E eu fiquei firme. E eu falava, eu não estou sozinha, o Senhor está comigo. Aquela palavra que o Luciano tinha escrito para mim, eu falava, a maior força do universo está dentro de mim, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E eu ficava com uma cara, como eu fingi na minha adolescência. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. E aí, ele saía correndo, sabe? E eu tive várias experiências assim de vencer o medo. Então, o que eu quero dizer nessa manhã, quando a palavra fala, na primeira verdade que eu quero que a gente possa meditar é, você não deve temer. Quem está falando essa mensagem, né, sobre o que Deus nos falou, quando ele fala não temas, é o imperativo. Ele está falando, você não pode ter medo, você não deve ter medo. Agora, se Deus expressou isso, é porque, em algumas circunstâncias, Ele sabia que nós íamos ter medo. Mas nós precisamos reconhecer os sentimentos e lidar com os nossos sentimentos. Né? Às vezes a gente fala, não, está tudo bem, mas não está tudo bem. Às vezes a gente está aflito, a gente está ansioso, a gente está... E tudo bem, a gente não é feito de borracha, tudo bem a gente reconhecer qual é a emoção que está nos afligindo, ou que está nos ajudando, ou que está, enfim, o que está dentro da gente. É legal nós reconhecermos isso, né? Mas nós precisamos ter um posicionamento sobre as nossas emoções. Quando estamos felizes, quando estamos, sabe, cheios de fé, glória a Deus por essas emoções, que nós possamos pegá-las e, sabe, transformá-las em vitória na nossa vida. Mas quando nós reconhecemos emoções ruins, nós precisamos administrá-las, nós precisamos realmente, né, organizar o nosso interior. E o Senhor fala, não tenha medo, não tema. E aí ele vai dar argumentos que são suficientes para a gente colocar esse medo para correr. Né? Então, assim como eu pude treinar, né, na minha adolescência, eu sentia aquele medo. E eu falava, organiza, peraí, calma, o que você vai fazer agora? Está vindo um sapo na sua direção. É o seu irmão vindo com o sapo. O que você vai fazer? Tipo, a minha vontade era sair correndo. Eu falava, não, finge que está tudo bem. Vai, fica firme. Eu falava, poxa, que sapo maneiro! Tipo, dava aquela organizada. Né? E, às vezes, a gente precisa fazer isso na nossa vida, só que não só de uma forma de teatral. Né? Eu amadureci, eu era uma criança quando eu praticava, né, essa organização teatral. Mas, na vida, nós precisamos organizar o nosso interior. E você começa assim. Às vezes, a gente começa até falando. Eu faço isso. Sabe? Eu começo a declarar, profetizar. Eu abro minha boca e começo. Eu vou ver a vitória nessa situação. Vai ser lindo de ver. Vai ser maravilhoso de ver. Oh, glória! Né? E assim, uma das coisas que faz realmente brotar confiança dentro de mim
é realmente ir para as Escrituras. E, às vezes, assim, num texto, às vezes eu estou assim, com o meu coração afligido por alguma situação e preocupada. Quando eu abro a palavra, né, aquelas verdades começam a me fazer lembrar quem é o Deus que eu sirvo, o que Ele é capaz de fazer. E aquela situação que às vezes é tão grande e tão assustadora diante de mim, de repente ela se torna super insignificante, assim, fala, isso aqui não é nada para Deus, eu estou bem, vai ficar tudo bem. Né? As promessas de Deus estão de pé, está valendo, bora. Então, a palavra de Deus diz assim lá em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Né? Que conhecimento que está faltando? O conhecimento de Deus e o conhecimento da palavra de Deus. Falta conhecimento das promessas e daquele que promete. Então, nós precisamos mergulhar, sim, nas Escrituras e conhecer essa palavra, que é alimento para a nossa fé. Né? E os filhos de Deus, nós vivemos pela fé. E a gente precisa alimentar, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, nós não podemos dar mole para o diabo, sabe? Ficarmos sem alimentar a nossa fé. Porque senão estaremos fracos no dia da luta, né? Estaremos fracos no tempo da adversidade. E a parte boa é que cada novo dia é uma nova oportunidade de nos fortalecermos em Deus. Sabe, de repente você fala, quando nós somos pressionados, aquilo que está dentro da gente vem para fora. E como é ruim a gente perceber coisas que às vezes a gente achava que estava tudo bem e de repente a gente percebe que não estava tão legal assim. Né? A gente percebe que precisa realmente dar uma substância para o nosso coração. Então, se você nesse momento tem se percebido uma fé mais frágil do que você julgava ter, não tem problema. Glória a Deus pelo relatório. Agora dá tempo de fortalecer. O que você vai fazer com essa realidade que de repente você se pega, né, diferente do que você pensava estar? Glória a Deus, porque você tem chance de melhorar. Então, aumente o seu tempo de estudo da palavra, aumenta o seu tempo de secreto, né? Aumenta o seu tempo de se relacionar com Deus. Não permita que a falta de conhecimento traga destruição sobre sua casa, sobre seus relacionamentos, sobre a sua vida. Né? Segunda verdade que eu quero extrair, né, do versículo que nós lemos, é que você não deve pensar que está só. Nós vimos ali o Senhor falando conosco, eu te seguro pela mão. Nós não estamos sozinhos, sabe? A gente não deve acreditar nessa mentira. Nós temos uma promessa para nós, que está lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 20. A palavra diz assim, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Né? Então, nós temos essa promessa todos os dias. E todos os dias significa? Todos os dias. Na segunda-feira, que é um dia difícil, Deus está conosco. Que dia que talvez é complicado para você, talvez pelo teu trabalho, pela tua rotina. Que dia que é? É a quarta? É a sexta? Nesse dia você não está sozinho. Para todos os dias você tem uma promessa de Deus que Ele está com você. Então você não pode aceitar. Agora é fato que muitas vezes nós nos sentimos assim. E tem uma história na Bíblia que sempre, desde que eu me converti, eu li esse texto e eu voltava nele, eu achava tão interessante várias figuras. E está lá em Gênesis, no capítulo 21. Quero que você possa abrir lá. Mas eu vou dar uma contadinha na história. É uma história muito conhecida, mas eu quero, antes de ler alguns versículos, quero falar. Abraão tinha uma promessa de ser pai de nações. E sua esposa Sara, por muito tempo, ela teve que esperar bastante tempo para gerar, né, o filho. E chegou um momento que ela estava cansada de esperar. E eu não sei se você já passou por uma situação assim, onde você sentiu... Parecia que não ia acontecer e você tentou ter uma ideia para ajudar Deus, sabe? Deus não precisa de ajuda. Deus, Ele é suficiente. Mas, às vezes, a gente fala, eu acho que eu vou ajudar Deus. Porque Deus prometeu algo aqui, eu acho que eu vou dar uma forcinha para ver se o negócio vai mais rápido. E foi o que Sara fez. Sara, ela falava, gente, não está acontecendo, não está acontecendo. Teve aquela ideia maravilhosa. Vamos pegar aqui Agar, nossa serva, e ela convenceu Abraão. Abraão está aqui, ó, vamos ter um filho. Nós vamos celebrar o filho. A escrava está aqui, vamos aproveitar. Então, foi assim que Agar entrou nessa história ali de ser a mãe de um dos filhos de Abraão. E ela a Sara tinha aquele menino ali como, vamos deixar esse filho aqui perto, então, para a gente poder celebrar isso. E depois, Deus cumpriu na vida de Sara, já na velhice, né, a promessa nós sabemos, que daí ela gerou, então, né, a razão do seu riso, Isaac veio, mas houve uma treta ali, em algum momento, entre os meninos, e Sara viu Ismael, filho da escrava, ali pegando no pé do seu filho Isaac. E mãe, gente, é um bicho estranho. Mãe fica meio sem inteligência emocional quando vê os filhos sendo apertados ou espremidos, ou, né, numa situação que
Eu uma vez fiz uma coisa tão feia, mas tão feia, que quando eu olho, eu falo, Jesus amado, da onde? Mãe, ser que fica meio irracional. Né? O meu filho, eu trabalhava numa escola de educação infantil, que o meu filho era aluno. E eu estava trabalhando numa festinha da escola. E eu estou filmando as crianças, de repente eu encontro no meio do gramado quem? A criança mais linda da escola, meu filho Israel. Né? E eu dou aquele zoom na criança, linda. Falei, deixa eu ver se eu pego um sorriso para ter para a posteridade aqui. Essa criança tão bonita que passou por essa escola. Quando eu estou dando esse zoom, meu filho vai dar um soco no outro menino. Bem na hora do zoom, gente. Eu vi a criança correndo, eu era uma funcionária, mas estava cercada ali de professores. Mas o meu ímpeto, eu ia correr para ajudar a criança que caiu e já dar uma chegada ali no Israel. Só que, olha a minha preocupação. Gente, está registrado. Peraí, deixa eu apagar. Então, eu voltei, apaguei, dei aquela voltadinha naquelas câmeras, eu não sei quem é dessa época, que tinha como você voltar na própria fitinha e gravar por cima. Então, eu me preocupei antes de correr para ver a situação. Eu dei uma voltadinha, pausei ali, falei, agora depois eu continuo ali para apagar a prova do crime. Então, depois eu falei, gente, que horror. Até eu mesma falei assim, não, lógico que eu não ia deixar aquela cena ali mesmo. Mas, assim, antes de correr para fazer algo, eu me preocupei com a imagem do meu filho. Então, a mãe é um ser muito estranho. Então, a Sara, tomada desse senso, ela chega ali para Abraão, ela que tinha tido toda essa ideia maravilhosa, né? E ela chega ali e fala assim, então, Abraão, é o seguinte, eu não quero esse piá para aqui, não. Vamos pôr esse piá para correr, porque eu não quero que ele venha estragar a herança do nosso filho Isaac. Então, vamos já pôr ele, põe para fora, põe para fora. E a Bíblia conta que Abraão se angustiou. E Deus falou para ele, faça como Sara está falando. Né? E ele então tomou essa decisão de chamar Agar com o filho Ismael, para que eles pudessem se retirar da família, daquele lugar. E ele deu ali algumas munições com água, alguma coisa, e despediu. E é a partir do versículo, então, 14, que eu quero ler com vocês até o 20, que é o que aconteceu na sequência desse fato. Né? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo, pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Quando eu li essa passagem, eu falava, gente, pobre mulher. Né? Ela estava lá vivendo a sua vida de escrava, de repente ela é chamada para esse projeto, então ela gera, mas fica imaginando junto comigo, a minha mentalidade criativa aqui, uma mulher que agora ela gerou um filho, né, para o seu Senhor. Ela não é só mais uma escrava, ela é uma escrava mãe de um dos filhos. Então eu posso pensar, eu posso concluir com isso, que ela tinha um senso de segurança, afinal de contas ela tinha ali um teto, comida, ela criava um dos filhos de Abraão. E eu creio que essa notícia pegou ela muito de surpresa. De repente, ela está sendo convidada a se retirar daquele lugar de segurança, daquele lugar de provisão. E ela ganha ali um cântaro com água e algumas coisas nas costas dela e fala, segue, vaza. Eu imagino que isso deve ter sido muito assustador. Né? Nós estamos vivendo esse tempo que pegou muita gente de surpresa. E talvez, alguns aqui nós sabemos, infelizmente, alguns já ganharam suas contas. Né? Algumas pessoas já estão tendo ajustes nos valores dos seus salários. E talvez você estava vivendo uma vida tão de boas, e estava tão tranquilão, tudo estava no planejamento, no seu orçamento, tudo certinho, de repente, algo é tirado. E é muito interessante que o deserto figura a prova na palavra de Deus. Né? E muitas vezes, quando nós estamos na nossa vida, é uma gira crentez, a gente fala, estou passando no deserto. Eu estou no deserto porque é um lugar realmente de limitação, um lugar de pouco recurso, e ela se viu nesse lugar. Né? Eu creio que agora, sem muita assim, sem como poder planejar muita coisa, a água acabou.
E ela está ali com o filho dela. Eu acredito que o menino começa: mãe, quero água. Dá água, eu estou com sede, eu estou com muita sede. Mãe, eu preciso de água. E a Bíblia fala que ela saiu sem rumo, sem saber para onde estava indo. E chega esse momento de desespero que ela vê que o negócio está ficando feio. Tão feio que ela acha que em breve vai ter uma morte rolando. Que ela fala: eu vou deixar meu filho aqui debaixo desse arbusto e eu vou dar uma distância boa, porque eu não quero ver ele morrer. Era essa a situação. O negócio estava feio, né? E então ela vai, e a Bíblia fala que ela levanta a voz, e ela começa a chorar, e ela começa a clamar. E eu posso imaginar o desabafo dessa mulher. Eu não sei, né, como que você lê a Bíblia, mas lá em casa a gente gosta de ficar imaginando e dando realmente vida, porque não são só meras histórias que alguém pensou, são fatos que aconteceram, né? Nem sempre a Bíblia dá toda a descrição, e então às vezes a gente imagina, a gente vai tentando criar, e como eles são seres humanos como nós, assim, nas histórias, você pode tentar imaginar qual é o desespero de uma mãe de ver o seu filho morrer, né? Qual é a sensação? Então, a Bíblia fala que ela estava lá longe, e eu posso ouvir, eu posso imaginar esse grito dessa mãe, esse desespero. Eu me lembro que uma vez eu fiquei tão impactada que Luciano e eu, nós pudemos visitar, tivemos o privilégio de conhecer a famosa montanha de oração lá da Coreia, né? E Luciano e eu tivemos um desafio de entrar dentro daqueles quadradinhos, né, amor? A gente era um pouquinho maior na época, e é um quadradinho tão pequenininho que aqueles coreanos cabem para orar, que nós já entramos de marcha ré, assim, a gente abaixou e já foi entrando de joelho no quadradinho. E eu estava tão emocionada de estar naquele lugar, mas eu me lembro que perto dos quadradinhos vizinhos tinha umas senhoras coreanas orando. E de ouvir o clamor daquelas senhoras, gente, eu chorava, não entendia nada do coreano, obviamente, continuo não entendendo nada hoje. E aí eu só escutava aquele clamor, aquela, sabe, quem já cresceu muito na arte da intercessão, que tem uma forma de comunicar, um choro intercessório, era lindo de ver, ao mesmo tempo emocionante, e eu lembro daquilo, e quando eu penso essa mulher, eu imagino uma intercessão desse nível, assim, sabe, com um choro, com uma dor, e eu imagino a Agar ali tão desesperada, e de repente ela é interrompida com um anjo falando: o que você tem, mulher? Tipo, não tenha medo. Mas eu acho um fato tão inusitado, porque o anjo diz assim: Deus ouviu a voz do menino. Quem estava gritando lá? Talvez o menino estivesse também falando: Deus, tem misericórdia de nós, né? Mas a Bíblia fala que quem gritava era a mãe. Quem estava ali, né? Oh, Deus! A Bíblia fala que tem um choro rolando, uma voz alta rolando. E Deus fala: Deus ouviu o menino. Sabe, eu creio muito no poder da intercessão de uma mãe. Sabe, quais são as causas que você, mãe, você, pai, tem levado diante de Deus pelos seus filhos? Deus ouve a causa dos seus filhos através da tua voz. Mas também tem uma coisa muito interessante que eu penso sobre isso, que antes de Abraão ter a coragem, né, de colocar Agar para fora, a Bíblia fala que o coração dele estava pesado por causa do seu filho. Deus fala para ele: fique tranquilo, Abraão, eu vou manter as promessas, eu também farei dele pai de nações. Tipo, eu vou cuidar do menino. Então, há uma promessa que Deus fala ali: eu vou sustentar essa promessa. E quando então a Bíblia fala que Deus ouviu um menino, Deus não esquece das promessas que Ele faz sobre as nossas vidas. Sabe, tem promessas liberadas sobre você, descansa. Ou dificuldade que o coração do ser humano tem em esperar. Sabe, às vezes a gente tem como Sara, a gente fala: ai, Sara, que criativa que você foi, coloca aí agora a mulher para coisa. Foi você que criou tudo isso, você que quis dar uma ajudinha, né? E você mesmo depois faz tudo isso, mas quantas vezes a gente não fez isso, né? Eu não sei você, eu já tive várias ideias que eu falava só: que ideia maravilhosa, eu acho que foi Deus que me inspirou. Deus, então vamos lá, vamos junto, né? Eu vou te ajudar cumprir aquilo que o Senhor falou na minha vida. Vamos lá. Mas Deus não precisa realmente. Às vezes, realmente, os tempos de espera são tempos onde nós estamos sendo trabalhados, onde nós estamos sendo aperfeiçoados, e a gente precisa confiar que o mesmo Deus que chama é aquele Deus que abre portas, é o Deus que capacita, é o Senhor do tempo, né? Então, que nós possamos descansar nessa verdade, em nome de Jesus. E depois, então, que Deus ouviu, né? Ela ouviu o anjo falando com ela que Deus tinha ouvido e que o menino, e que Deus ia cuidar. Olha que interessante, a Bíblia fala que ela sai sem rumo. Ela sai, tipo, andando no deserto de Berseba, sem saber direito para onde estava indo. E as Escrituras dizem que ali, depois daquela intervenção de Deus, o socorro de Deus vem, Deus abriu os olhos dela, e ela viu que pertinho de onde ela estava tinha um poço. O poço já estava lá, porque a Bíblia não fala: e Deus criou um poço. Não, Deus fala: Deus abriu os olhos de Agar. Então, ela viu o poço. Muitas vezes você está naquele ponto que você acha que você vai morrer, mas perto de você, sabe, tem provisão. Tem provisão. Às vezes nós não conseguimos ver. Então, nesse momento de crise financeira, se esse negócio está apertando, fala: Deus, abre os meus olhos. Da onde é que eu vou tirar a água?
Da onde é? Sabe, de repente, Deus te deu talentos, habilidades que você nem sabia que tinha. Sabe, mas você vai descobrir nessa hora uma habilidade de cozinhar, uma habilidade de costurar, uma habilidade de fazer algo, e você vai ter recurso a partir dessa atividade, ou talvez coisas que você já sabe que você pode fazer, mas que você não acreditava, um sonho antigo que você vai desengavetar. Deus vai abrir os teus olhos e vai te mostrar de onde você vai tirar água. Creia nisso, em nome de Jesus. A tua família não vai morrer de sede, né? Deus tem provisão para os filhos dele. E eu acho muito interessante, então, que aquele poço estava ali tão pertinho. Inicialmente, parecia que estava tudo perdido, tudo fora de controle, mas Deus guia aqueles que confiam nele. Sabe, às vezes a gente não tem o senso de direção exatamente para onde está indo, mas quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele sabe aonde nós estamos. Ele sabe exatamente onde a gente está parando, estacionando, né? E Ele vai abrir os nossos olhos para ver os recursos perto de nós. Ele guia os seus filhos, amém? Então, a primeira verdade é que nós não devemos ter medo. A segunda verdade é que nós não devemos nos sentir sozinhos. E a boa notícia assim, dessa história de Agar é que Deus fala, o menino cresceu, o menino virou flecheiro, deu tudo certo. Assim também vai ser na sua vida, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Né? Deus continua sendo bom, Deus continua cuidando, Deus continua sendo fiel. As promessas que foram ditas, elas têm o sim, amém de Deus. A palavra de Deus tem o sim, o amém dele para nossas vidas. Então, tudo vai ficar bem. Terceira verdade é: você não deve rejeitar ajuda. Você não deve rejeitar a ajuda do alto. A Bíblia fala na porção que nós lemos ali de Isaías que eu te ajudo. Ele nos ajuda. Nos ajuda nas nossas aflições, Ele nos assiste nas nossas tempestades, Ele abre os nossos olhos no momento de sede para aquele poço que está do nosso lado, e nós não podemos seguir, sabe, sozinhos, nós não podemos seguir achando que a gente vai dar conta no nosso braço, porque nós, né, vemos muitas pessoas que, às vezes tem umas pessoas que são folgadonas, né? Elas querem ficar sentadonas no sofá e com uma bebidinha na mão, de preferência que alguém traga na mão dele, né? Ou dela. E ele quer ficar ali só no bebão e quer ter uma vida maravilhosa. A gente sabe que não é assim. Tudo tem um preço nessa vida, a gente tem que sair à luta, conquistar as nossas coisas e tem que trabalhar. O trabalho faz parte da rotina, né, do ser humano, precisa ter essa coragem e essa ousadia. Ninguém ficando sentado somente. Então, eu não estou falando que a gente não vai fazer nada. Assim, a Agar fez aquilo que lhe cabia naquele momento de desespero. Ela achou um arbusto e pôs o menino ali embaixo. Procurou uma sombrinha. A gente faz o que dá. A gente tem que fazer o que dá. Mas tem uma hora que não dá. Que nem aquilo que dá não está dando. Né? Aquilo que cabe a nós assim, não é suficiente. E é a hora que a gente tem que permitir a intervenção de Deus nas nossas vidas. A gente tem que permitir o socorro dele. Ele nos ajuda. Qual tem sido a sua dificuldade nesses dias? Eu estou falando, nós temos uma crise mundial, mas, de repente, na sua casa, o que está mais pegando não é nem isso. Né? Esses dias eu conversei com um vizinho, eu dei risada, que ele falou assim, ô, dona Kelly, tudo bem? Tudo bem. E ele falou, nossa, olha, nós temos só uma meta nesses dias, não é mesmo? Sobreviver ao vírus. Ele é um senhor, ele falou, sobreviver no vírus, a gente conversa do resto, não é mesmo? E estava ainda bem humorado. Vamos lá, vamos encarar esse desafio. Mas, às vezes, o que está pegando na tua casa não é isso, sabe? O que está pegando na sua casa são os relacionamentos que estão com dificuldade. Às vezes, alguém realmente lidando com uma outra enfermidade, não essa. Eu sei que essa enfermidade do momento também é muito cruel. Nós já tivemos pessoas aqui que perderam pessoas próximas. É difícil, sabemos. As lutas, elas chegam. Né? Nós sempre tivemos perdas, isso não vai... o ciclo da vida é assim, não vai mudar, né? Infelizmente. Às vezes a gente é assolado com uma notícia dessas, onde alguém que nós amamos se parte, e é por isso andarmos com Jesus, todo mundo prontinho, porque ninguém sabe o dia e a hora. Parece uma ameaça, não é mesmo? Você precisa ficar firme com Jesus, e isso é verdade, né? É uma realidade, nós precisamos andar firmes com Ele. Então, tem um versículo que está lá no Salmo 54:4, que diz assim, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Essas porções das Escrituras, elas precisam ser verdade dentro de nós. Sabe? Ela precisa ser não só no nosso intelecto, mas
o Senhor se apresenta como nosso ajudador, sabe? Ele é aquele que nos sustenta a vida realmente, né? Nossa vida é frágil demais, mas nós temos um Deus que tem nos trazido até aqui, Emanuel, né? Ele tem sido conosco, Ele tem nos sustentado, Ele é um Deus presente, é Ebenezer, né? O Senhor é aquele que está conosco nas nossas dificuldades, Ele realmente nos conduz em vitória, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, nós não podemos seguir sozinhos, somente na força do braço. Eu falei que nós não achamos legal, não é o correto um comportamento de conformismo, de comodidade ou de preguiça. Mas tem momentos que a gente, apesar de estar se fazendo tudo que está ao alcance, realmente não dá. Então, não fique naquela só querendo fazer na força do braço. Nós temos aqui no Sul uma influência muito grande da cultura europeia. A gente vê as pessoas debaixo de tantas... É bonito de ver como há tanta organização. E há tanto, eu vejo um povo muito trabalhador, um povo que lida com horário. Né? Eu e o Luciano, nós vemos no interior de São Paulo, que também é um povo muito trabalhador, de horário, mas assim, aqui a gente vê o povo muito dedicado, um povo muito, né, um perfil, na grande maioria. Assim. Então, e às vezes a gente se percebe, mesmo acordando cedo, mesmo se empenhando, mesmo dando tudo, não dá. Então, não refute essa ajuda. Não ache que você tem que fazer tudo. Permita a intervenção, permita o socorro. Né? Para suas emoções, tem ajuda, tem socorro. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro 5,7, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Né? Então, de repente, você está carregando aí nas tuas costas um peso enorme, sabe? Tanta aflição, tanta insegurança sobre amanhã, tanto medo que aqueles que você ama possam ficar doentes, ou medo de qualquer coisa, medo de que o dinheiro não vai dar, medo que vai faltar. Lança aos pés do Senhor toda a ansiedade, todo o medo, porque Ele fala, não tenha medo, não tenha medo. Eu estou com vocês, eu seguro vocês pela mão, sabe? Vamos juntos, estamos juntos, nós vamos vencer, em nome de Jesus, amém? Então, existe uma reciprocidade no reino de Deus. A Bíblia fala que nós devemos nos achegar a Ele e Ele se achegará a nós. Então, não deixe de dar os teus passos ao encontro de Deus. Os filhos de Deus vivem pela fé. Né? Nós somos chamados assim, a vivemos pela fé. Então, não permita que o medo reine na tua casa. Não permita que uma nuvem negra se instale lá dentro e fique todo mundo tão estressado, tão nervoso, a ponto de até o cachorro tá mordendo o pé da cadeira, sabe? Porque é uma hierarquia, né? O pai extravasa na mãe, que extravasa nos filhos, que extravasa no cachorro, que morde o pé da cadeira, né? Então, não deixa essa cadeia aí ficar só, sabe, agressividade, nervosismo. Não. Permita que a presença de Deus invada a tua casa e a tua vida todos os dias. Lembre que Ele tem todos os recursos, sabe? Vá para o teu secreto. É ali que a tua força cresce. É ali que a tua coragem é abastecida. É ali no seu tempo de oração, de leitura da palavra, derramado do teu coração, que está o segredo da tua vitória. Né? Quando eu vou para o meu lugar de oração, para o meu lugar de leitura bíblica, eu saio, eu levanto diferente, sabe? Como se tivesse uma trilha sonora com um cântico de vitória, abençoado, tocando, e eu ando diferente depois desse tempo. Eu não sei se isso acontece com você, ou se eu que sou muito dramática, e assim, não sei, mas eu me sinto... Sério, gente, muda o meu andar. Às vezes eu vou assim. Eu saio, taram, sabe? Vai estar tudo certo, aleluia! E a gente vai cuspindo fogo, mandando os demônios já para longe. Sabe, se um te encarar, que você fala, que não tenho tempo para ti, sai fora, em nome de Jesus. E você já vai diferente, você já vai cheio de fé. E é isso que Deus quer fazer com o teu coração nessa manhã. Eu não sei como você entrou aqui. Né? E eu quero que você fique em pé comigo, você que está aqui. Você que está na tua casa, debaixo do teu cobertor, talvez. Você que é aqui do sul, nesse friozinho. Né? Mas mude a tua postura. Joga o cobertor. Vamos junto. Nós estamos aqui tudo fora da coberta já. Vamos ficar todo mundo junto. Joga para o lado, vai para o teu joelho, fica de pé, muda a sua postura para a gente, nessa hora, poder orar junto. A palavra diz lá em Daniel, no capítulo 11, versículo 32, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo.
Vamos crescer no conhecimento de Deus. Que esse tempo seja um tempo muito especial nas nossas vidas. Que esse tempo seja um tempo de nós conhecermos a Deus como nunca antes. A igreja jamais será a mesma. Porque uma coisa que precisava ser fortalecida, eu creio, nos nossos dias de tanta correria e tanta distração, era fortalecer as igrejas em casa. E, gente, essas igrejas estão sendo fortalecidas. As crianças estão orando com o papai e com a mamãe. A família está orando, a Bíblia está lendo a Bíblia junto. As famílias estão cantando louvores nas suas salas juntos. Está acontecendo uma revolução. A gente não tem ideia do que vai acontecer depois disso. Muitas pessoas estão sendo alcançadas por reuniões online, por palavras online. E quando tudo isso acabar, esse tempo de que a gente puder voltar e estar reunido todo mundo junto, as igrejas vão ficar tão pequenas. As igrejas vai estar faltando espaço. E, gente, vocês podem falar amém mais aleluiado? Só eu que estou aleluiada aqui nessa manhã. Eu estou profetizando. Vamos junto, né? Vamos crer. Eu creio que nós vamos ver um exército. O ministério infantil não vai ser mais o mesmo. Sabe por quê? Porque o Senhor nos acuda naquele ministério infantil de um monte de crianças sem educação. Porque os pais não educam. Porque os pais não dão limites. Mas agora os pais estão tendo um senso de realidade como nunca antes. Eles estão querendo fazer um disque, alguma coisa. Dá para trocar essas crianças que estão tudo com defeito, né? Essas crianças aqui que não tem limite, tem um disque para a gente trocar. Aonde eu posso reclamar que vieram umas crianças aqui que não tem noção, né? E aí, Deus falando assim, meu filho é seu, é você que tem que educar, é você que tem que pôr limite, é você que tem que ensinar, é você que corrige. Não tem devolução, são seus esses bichinhos. Faça o melhor por eles. E, gente, a educação dessas crianças nunca foi tão vista. Quando eles voltarem, nós vamos ter uma fila de crianças educadas. E eu estou vendo o ministério infantil porque os pais estão tudo fazendo assim, o quê? Antes tinham uns que falavam, não, esse negócio da Bíblia aí de varinha, a Bíblia, isso aí é muito antigo. Estão lá tudo assim, pastora, como que faz com a vara mesmo? Que vara que é? Que modelo de vara, onde que compra? E, gente, nós vamos ver umas crianças tão educadas, eu estou tão animada que vai ser sobrenatural, sabe? Vai ser demais. Eu estou assim, ansiosa para ver a vida voltando ao normal, muito melhorado. Os maridos abrindo porta para as esposas, as mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres doces, mulheres assim que no olhar, sabe? Já transmitem aquela feminilidade que Deus nos deu, porque há tanta lixa nesses dias dentro de casa, que vai todo mundo sendo aperfeiçoado, entendeu? As famílias sendo ajustadas, os milagres acontecendo. Primeiro, antes de você falar assim, pastor, aqui em casa não está assim, não. Então, reconheça o caos, reconhece o caos. Né? Vai para Jesus, todo mundo de joelho, mas chega assim, ó, todo mundo pulando assim, ó, mergulhando no carpê, assim, ó, vai todo mundo humildezinho, e aí começa a organizar, e aproveita esse tempo para fazer os ajustes, para a gente viver a plenitude que Deus tem para nós, em todas as áreas, em nome de Jesus. Então, nós vamos orar, porque nessa manhã, nesse dia, o Senhor quer nos dar força para vencer. Né? Ele nos fala que Ele é conosco, que Ele nos segura pela mão, que Ele nos ajuda. E nós vamos tomar posse disso. Então, talvez você já chegou aqui como eu, aleluiado, que você está cheio de fé, e você está com os seus olhos prontos para ver coisas tão legais que vão vir depois disso tudo. Mas se você não chegou assim, deixa o Senhor, deixa o Espírito Santo tocar o teu coração. E incendiar aí dentro, você vai sair cuspindo fogo daqui, em nome de Jesus. Você vai sair profetizando vitórias e milagres. Você vai declarar que os seus olhos vão se abrir e esse poço vai aparecer bem pertinho de você, para você encher os teus cântaros, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom. Nós agradecemos demais a Ti por esse recado que o Senhor nos dá nessa manhã, que o Senhor está conosco, que nós não precisamos ter medo, que o Senhor é o nosso Deus. Nós nos lembramos dessa verdade, que temos um Deus forte, um Deus soberano, um Deus que governa, um Deus que não perde o controle, um Deus que num piscar de olhos pode mudar tudo. Esse é o Deus que nós servimos. Obrigado por nos lembrar disso. O Senhor fala que o Senhor nos dá forças. E nessa manhã, nós recebemos a força do alto, nós recebemos a ajuda do alto, que o Senhor venha como realmente um combustível nos nossos corações, nos fazer queimar, nos fazer incendiar na Tua presença, Senhor, porque o Senhor continua o mesmo, e coisas maravilhosas nós veremos. Obrigado por todos os milagres que o Senhor tem feito e ainda vai continuar fazendo no meio do Teu povo. Obrigado porque o Senhor já tem trazido provisão, e isso não vai mudar, porque o Senhor é o nosso pastor, que nos cuida, e nós acreditamos e descansamos nas Tuas promessas, na Tua verdade. Nós pegamos a Sua mão de volta, Senhor, nessa manhã, nesse dia. O Senhor está falando que o Senhor nos segura pela mão, e nós agarramos a Tua mão, Senhor. Nós seguimos firmes em nome de Jesus. Eu peço que de uma forma sobrenatural
sobrenatural. Todos aqueles que se encontram nesse momento angustiados, com medo, abatidos, todos aqueles que permitiram realmente que esses sentimentos governassem esses dias, eu declaro e dou uma palavra de ordem em nome de Jesus, que esses sentimentos saiam, que batam em retirada em nome de Jesus, e eu declaro a luz de Cristo brilhando dentro das nossas casas. Eu declaro a intervenção do alto, o socorro do alto, o qual nós dizemos: aceitamos, Senhor, aceitamos a tua ajuda, porque nós dependemos de ti. Nós somente podemos ser fortes no Senhor. Que a tua alegria venha com força aos nossos corações, porque a tua alegria é a nossa força, e nós recebemos a alegria porque nós somos homens e mulheres de fé, homens e mulheres que enxergam com os olhos da fé um futuro de paz, um futuro de vitória, um futuro maravilhoso, porque assim são suas promessas para nós, Senhor, assim é a tua palavra para nós, e nós nos apropriamos nessa manhã de algo novo. Nós declaramos fora toda nuvem negra, fora toda depressão, fora toda apatia, fora todo medo, fora toda falta de fé, e nós profetizamos a nossa família todos cheios de fé, todos felizes em Deus, todos crendo que verão o favor, a misericórdia de Deus, a intervenção e o socorro bem presente nas nossas tribulações. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor sempre nos encontra em todas as estações da nossa vida a provisão correta. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.